Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde. Com Sheila Bernardes. Olá, excelente sexta-feira para você, como diz aí a rapaziada, sextou, e para nós aqui sextou com saúde. Programa Momento Saúde, a apresentação é minha, Sheila Bernardes, a produção é de Aguinaldo Silva. Hoje, 1º de novembro de 2024, hoje é celebrado em todo o país como o dia de Todos os Santos, né? E é dia da gente receber o Dr. Fábio Cano, ele que é médico urologista e cirurgião, e abre este mês de novembro com a gente, falando sobre a saúde masculina. Seja bem-vindo, doutor Fábio. É sempre uma satisfação muito grande conversar com você e falar de saúde. Olá, Sheila. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado a todos os ouvintes, né, que estão sempre ligados ali, ouvindo, né, as nossas informações tão pertinentes no cuidado da saúde. E hoje, dia 1º de novembro, né, a gente dá abertura ao mês da campanha da saúde e cuidado do homem, né, que é o mês de Novembro Azul, né? Então, este mês estaremos trazendo muitas informações, né, a respeito do autocuidado masculino na sua saúde como um todo, com ênfase, né, no câncer de próstata. Você já esteve com a gente aqui em diversos momentos falando de muitas doenças que acometem o homem, né? A gente já tem feito várias conversas nesse sentido e agora a gente vem mais uma vez conscientizar o homem sobre a importância do cuidado com a sua saúde. A questão da campanha do Novembro Azul, qual é a origem? Como que começou essa campanha de incentivo ao cuidado da saúde masculina justamente no mês de novembro? Então, Sheila, curiosamente, né, esta campanha surgiu na Austrália, onde alguns jovens, né, se reuniram num pub, né, e começaram a conversar sobre o autocuidado, né, da saúde masculina e criaram uma palavra chamada Movember, que vem de mustache e o mês de novembro. E aí, por conta dessa palavra, que acabou sendo um neologismo, né, uma nova palavra, criou-se, né, o Movember, né, que é o mês de conscientização da saúde masculina. E aí, em 2003, eles criaram uma fundação, né, sobre o Novembro Azul, né. No Brasil, chegou através da Sociedade Brasileira de Urologia e o Instituto Lado a Lado, que é uma instituição, né, que cuida, né, de pacientes com câncer. E isso daí acabou sendo muito bom, né, porque acaba divulgando informações, né, e acaba sendo um período de alerta, né, sobre o cuidado da saúde do homem. Então é uma campanha muito importante, principalmente para nós médicos urologistas, né, que a gente acaba enfatizando, né, o cuidado da saúde masculina. É claro que não é só no Novembro Azul, né, no novembro que nós homens devemos cuidar da saúde, né, mas é um mês dedicado, né, para este cuidado. Muito importante. E o foco no Novembro Azul é a questão do câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, e a causa de morte é de 28,6% da população masculina que desenvolve a doença de forma maligna. Fala um pouquinho mais sobre isso para nós. É um câncer que mata, né, doutor Fábio? Sim, é o câncer mais frequente no homem depois dos tumores de pele não melanoma, né? O que a gente sabe é que por ano, né, são diagnosticados em média em torno de 70 mil novos casos, né, dessa doença. Então é importante o autocuidado, né, fazer os exames de rotina, porque na sua grande maioria, né, nas fases iniciais não apresenta sintoma algum, né? O câncer de próstata é uma doença silenciosa, né? Para se ter uma ideia, um diagnóstico de câncer de próstata é feito a cada 7 minutos e um óbito da doença ocorre a cada 40 minutos. Então é uma doença muito frequente. O que a gente sabe também é que 20% dos portadores desta doença, que é o câncer de próstata, eles acabam falecendo da doença,
né? E 20% desses homens que têm um diagnóstico, né, eles já estão numa fase avançada. Então, a gente sempre fala, né, que quando os sintomas começam a aparecer, né, a maioria já está num estadio avançado da doença. Né? Não é possível prevenir a doença, mas é possível diagnosticá-la precocemente. E sendo que, se diagnosticarmos precocemente, ele tem uma chance de cura de mais de 90%. Então é importante essa conscientização, né, de estar realizando os exames rotineiros, né, o exame físico, né, o tão temível exame de toque. Né, ele é muito importante porque em até 20% dos pacientes, né, ele tem uma alteração no toque. Né, e qualquer alteração, seja no exame de sangue, que é o PSA, que a gente pode explicar mais para frente, e o toque retal, eles têm indicação de realização de biópsia de próstata, que é um exame que vai avaliar se este homem está ou não com câncer de próstata. Você trouxe um dado importante para nós, muito importante. Atenção, homens que estão aí ouvindo o programa. Um homem morre a cada 40 minutos devido ao câncer de próstata, são dados aí do Instituto Nacional do Câncer. E outra coisa muito importante que você falou para nós, doutor Fábio, é que é uma doença silenciosa, sem sintoma, né? Então, requer realmente que seja feito esse exame. Agora, antes da gente falar mais sobre sintoma e sobre como é feito esse exame, que é tão importante, eu queria que você explicasse um pouco para nós sobre o que é a próstata. Que órgão é esse? Como é a sua funcionalidade e a sua importância? Essa é uma pergunta muito interessante, Sheila, porque vira e mexe é uma pergunta frequente no consultório. Né? A próstata nada mais é do que uma glândula que fica situada abaixo da bexiga e no meio do canal da urina, que é a uretra. Tá? E ela tem um tamanho basicamente de uma noz. Né? E se falarmos sobre função, ela tem basicamente duas funções. A primeira no controle urinário, né, do homem, e na nutrição dos espermatozoides, né? Então ele nutre esse esperma que o homem vai apresentar, né? E com o envelhecimento, né, existe um aumento na progressão, né, de desenvolvimento de doenças da próstata, né, como o câncer de próstata. Existem outras doenças que podem acometer o homem, como a hiperplasia prostática, que é o aumento benigno do tecido da próstata, e eventualmente inflamações ou infecções na próstata, como a prostatite. Então, se a gente for imaginar uma próstata, ela seria um formato mais ou menos parecido com o quê? Com uma noz. Ela é uma glândula pequena, né? Mas com o envelhecimento do homem, ele vai começar a apresentar este aumento. Não quer dizer que todos os homens com o aumento da próstata também vão apresentar câncer. Né? Por isso a importância de uma avaliação individualizada, né, pelo seu médico, né, com a coleta dos exames de sangue de rotina, o exame físico, que é muito importante, né, que é o toque retal. Eu sempre ofereço o exame de toque aos meus pacientes, mas ainda assim, hoje, nos dias atuais, a gente observa uma certa relutância. Né? E é importante fazer o toque. 20% dos homens, né, eles podem ter alguma alteração no toque retal. E não é infrequente. Eu já tive pacientes, né, com PSA normal, mas um toque retal alterado. Né, e como eu acabei mencionando, qualquer toque retal alterado ou exame de PSA alterado, ele tem indicação de biópsia. E neste paciente em específico, ele tinha um PSA normal, um toque retal alterado e, infelizmente, né, ele tinha um diagnóstico de câncer de próstata. Né? O que me traz uma certa tranquilidade é que a gente fez o diagnóstico precoce. Né? E hoje, este paciente está curado da doença. Olha só que coisa boa. Se a gente for falar em fatores de risco, quem já teve o pai, né, quem já teve um irmão, um tio, alguém da família com a doença, tem um risco maior de desenvolver o câncer de próstata? Sim, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque o histórico familiar, a hereditariedade, né, é um dos fatores de risco por aumentar a chance deste homem desenvolver a doença. Então, quando um homem tem um parente, né, de primeiro grau,
essa chance aumenta 2 vezes mais. Aquele homem que infelizmente tem 2 parentes, né, com câncer de próstata, aumenta 6 vezes mais, né? Existem outros fatores, né, que eu vou mencionar agora, que é a idade, né, o principal, um outro fator de risco. Aqueles homens que são afrodescendentes, né, homens da raça negra, eles têm maior predisposição para desenvolver o câncer de próstata. E aqueles homens que têm uma certa obesidade, né, porque o PSL fica subestimado o valor em relação a este homem que está acima do peso. Então é importante este homem estar procurando ajuda médica, realizar os exames, né, rotineiros, exame de PSA, exame de toque. E aí vou entrar num ponto, né, que é importante a gente mencionar a idade que se deve realizar o rastreamento. Então, para todos os homens em geral acima de 50 anos, ele deve realizar o PSA e o toque retal. Aqueles homens que têm fatores de risco, como eu mencionei, histórico familiar com câncer de próstata, aqueles homens com obesidade ou aqueles afrodescendentes a partir dos 45 anos. A partir dos 45, então. Isso é o que recomenda a Sociedade Brasileira de Urologia, tá? Mas aqueles homens que têm 40 anos, né, ou fizeram 40 anos, eles podem estar, né, começando a frequentar um consultório do urologista, para ele estar se habituando, tirando dúvidas, realizar exames de rotina, mesmo porque o Novembro Azul, a gente fala muito sobre o câncer de próstata, mas é importante o autocuidado da saúde integral, né, a saúde do homem como um todo, né, avaliação da pressão arterial, avaliação do diabetes, né, elevações do colesterol, avaliar como é que está a produção hormonal deste homem, né, melhorar a qualidade de vida, né, o que eu sempre menciono nas minhas consultas, né, se este homem faz atividade física, se este homem tem algum vício que a gente recomenda parar, né, o excesso de cigarro, né, bebida alcoólica, né, se ele tem uma boa qualidade do sono, se ele tem um nível de estresse muito elevado, porque é importante manter todos esses níveis, né, controlados, né, que é a modificação do estilo de vida deste homem. Daqui a pouquinho a gente volta com você, Dr. Fábio. A gente quer saber mais sobre sintomas, a gente quer saber sobre prevenção e sobre tratamento. Essa semana um homem comentou comigo assim: vou fazer o exame de sangue e não vou precisar fazer o toque retal. Isso procede ou não? A gente volta daqui a pouquinho conversando mais sobre isso, já já. Você está ouvindo Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Está precisando dar aquele trato completo no visual? Barbearia Novo Estilo Black. Aqui você faz barba, cabelo, bigode. Consulte nossos horários de atendimento e marque uma hora com a gente. Rua Duque de Caxias, número 137, no bairro Monte Douro. Barbearia Novo Estilo Black. Telefone 24 988 32 79 34. Para quem quer mais qualidade de vida, se liga aqui no Momento Saúde. Momento Saúde. Nós estamos de volta com o nosso programa Momento Saúde, nessa sexta-feira, conversando, dando aí as boas-vindas a essa campanha importante de incentivo ao cuidado da saúde masculina, que é o Novembro Azul. Nosso convidado é o Dr. Fábio Cano, médico urologista e cirurgião, está explicando para a gente várias questões. Eu quero mandar um abraço para o pessoal em Serra do Ramalho, em Cotegipe, em Planalto, em Malhada, em Brumado, em Tucano, no distrito de Juazeirinho, em Oliveira dos Brejinhos, todas as cidades baianas acompanhando este programa. O pessoal em Iambupe, em Castro Alves, também acompanhando. O pessoal
pessoal em Feira da Mata, sintonizados conosco também, o pessoal em Macajuba, aqui na Bahia, Barreiras, o pessoal em Cristópolis, aqui na Bahia, o pessoal que também está acompanhando o Momento Saúde em Jiquiriçá, em Buerarema, aqui na Bahia, o pessoal em Jequié, em Formosa do Rio Preto, na Bahia, Água Fria, na Bahia, o pessoal em Ipecaetá, também cidade baiana, Nova Suri, Itiúba. Obrigada pelo carinho de vocês e todos de Luiz Eduardo Magalhães. Inclusive você pode conversar conosco, 7736284210 é o WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta, a sua participação em áudio, ou você pode mandar para nós também pelo WhatsApp a sua pergunta escrita, que nós estamos de olho aqui para responder a sua pergunta durante a nossa programação. O Dr. Fábio está explicando para nós tudo sobre essa campanha importante do Novembro Azul, e ele já falou para nós que o câncer de próstata, ele não apresenta sintomas. Isso é mais preocupante ainda, porque a pessoa pode estar com a doença e sem saber que está com a doença. Mas em fases mais avançadas da doença, tem alguns sintomas aparentes da doença, doutor Fábio? Sim, Sheila. Determinando o estadio que a doença está, ele pode apresentar sintomas, né? E quando ele apresenta, ele pode ter sangramento na urina, urinar com sangue, uma certa dificuldade para urinar, aumentar a frequência do jato noturno, né? Ele urina com mais frequência à noite, pode apresentar até dores lombares, dor nas costas, né? Que é o que a gente refere dor óssea, que pode ser um sinal indireto de metástase decorrente do câncer de próstata, né? Normalmente são esses os sintomas mais frequentes. Então é um câncer que ele pode se espalhar para outras regiões do organismo. Exatamente, né? O câncer de próstata, ele pode dar metástases ósseas, metástases linfonodais, para o fígado, para o pulmão e para o cérebro também. Isso depende do estadiamento da doença. Tá aí. Então, muito importante essas informações. Ainda essa semana, uma pessoa disse, um homem comentou comigo assim, não, tá tudo certo em relação à minha saúde, porque eu faço o exame de PSA e tá tudo sob controle, eu não preciso fazer o exame de toque retal. Explica pra gente, o exame de PSA, ele dispensa o homem do toque retal, do exame de toque retal? De forma alguma, Sheila. O exame de toque é muito importante, né? Ele serve para a gente analisar, né? O exame dura segundos. É tão rápido que alguns homens, né, no momento do exame, mas falam que era só isso, né? Então, tem muito mito, muita relutância dos homens em realizar o exame, mas é algo que é um exame rápido, né, que nos traz informações muito importantes e pertinentes para o cuidado da saúde. Né? A gente consegue analisar o tamanho da próstata, se tem alguma irregularidade, se tem algum endurecimento, né, com o aparecimento de um nódulo. Né? Então, são informações bem importantes, sendo que não é só o valor do PSA que a gente vai analisar. Né? O PSA, ele é só um número, só que dependendo também do exame, né? Se ele está tendo um aumento progressivo de um ano para outro, isso também pode ser preocupante, né? A gente analisa o valor do PSA de acordo com a idade do homem, se está normal, de acordo com o volume da próstata, que é o valor de densidade prostática, né? A gente faz um cálculo durante a consulta para avaliar a densidade. A relação do PSA livre sobre o PSA total, que é um outro parâmetro que a gente analisa, né, se este homem está tendo alteração, né, da próstata. Então é um conjunto de vários fatores que a gente analisa se a saúde deste homem, né, se a próstata desse homem está tudo bem. Quando o homem faz um exame e é dito assim, a próstata está aumentada, o que significa isso, doutor Fábio? A próstata aumentada é que tem um aumento, né, das células estromais da próstata, né? Não obrigatoriamente ele está com câncer de próstata, né? O aumento ele se dá com o envelhecimento, o que pode trazer também sintomas, né, como dificuldade para urinar, né,
um aumento na frequência noturna para urinar, aquela sensação de esvaziamento incompleto da sua bexiga, aquele homem que não consegue ficar muito tempo sem urinar, ele vai com uma frequência muito aumentada, né, que pode estar comprimindo o canal da uretra, tá? Mas não obrigatoriamente ele está com câncer. É claro que isso daí requer uma avaliação, né, precisa do médico, urologista, e que ele vai analisar. Existe também concomitantemente aqueles homens que podem, ao mesmo tempo que tem um aumento da próstata, estar com câncer, né? Mas isso é uma análise global que a gente vai ter na consulta médica. O que a medicina oferece hoje quando o assunto é o tratamento para o câncer de próstata? Essa é uma pergunta muito interessante. O tratamento do câncer de próstata, ele avançou muito nos últimos anos, né? A gente antigamente tinha a cirurgia aberta, né, que é a cirurgia convencional, né, e a radioterapia. Mas nos últimos, digamos, de 10 a 15 anos, a medicina no Brasil revolucionou demais. A gente começou a progredir com a cirurgia videolaparoscópica, que são aqueles pequenos furinhos que são feitos no abdômen. É uma cirurgia minimamente invasiva, que traz uma recuperação muito mais rápida do paciente, tá? E mais recentemente, né, a gente já tem a cirurgia robótica disponível. Porém, a gente não consegue oferecer para todos os pacientes que têm câncer de próstata, tá? A cirurgia robótica, ela diminui os riscos consideráveis em relação à cirurgia da próstata que o homem tanto teme, né, como a disfunção erétil e a incontinência urinária, que é aquele escape de urina decorrente da retirada da próstata. Então a cirurgia robótica é uma ferramenta muito importante que nós médicos urologistas temos, tá? Não é o robô que opera sozinho, na verdade o médico que manipula esse robô, né, para ele ter uma melhor visualização das estruturas anatômicas durante a cirurgia, assim como ele diminui o tremor essencial que o cirurgião tem ao utilizar as ferramentas, né, das pinças cirúrgicas. Tá? A recuperação também é muito mais rápida do que uma cirurgia videolaparoscópica, e a recuperação pós-operatória também, para o paciente em casa, é algo incrível, maravilhoso, né? Quem tiver a possibilidade e a disponibilidade de estar realizando, eu sempre recomendo. Muito bacana. Quando o assunto é a prevenção, a única forma da gente garantir, então, a prevenção da doença seria esse diagnóstico precoce, que é feito através desses exames, desses check-ups, que é necessário, né, a realização. Sim, Sheila. A Sociedade Brasileira de Urologia, né, recomenda esse rastreamento através do exame de PSA e o toque retal. Né? Vou mencionar aqui mais uma vez que informação nunca é demais. Então, para todos os homens com mais de 50 anos, né, realizar o exame de PSA e o toque retal. E para aqueles homens com 45 anos, né, realizar o PSA, aqueles que são da raça negra, ou aqueles que têm histórico familiar de câncer de próstata na família, ou aqueles homens que têm uma certa obesidade, tá? E é muito importante, quando o homem for colher o exame de PSA, ele ficar um tempo, né, de repouso em relação à atividade sexual, andar a cavalo, moto, bicicleta, tá? Porque estes fatores, eles podem interferir no resultado do exame de sangue. E vira e mexe aparecem alguns pacientes que vêm desesperados porque a alteração veio no exame de sangue e aquele homem acha que está com câncer. E normalmente ao questionar sobre uma desses fatores que ele acabou fazendo, sempre tem um positivo, né? Aquele homem que namorou na noite anterior da coleta do exame, que andou de bicicleta, tá? Não que andar de bicicleta ou a cavalo vai aumentar a chance daquele homem ter câncer de próstata, né? Eu vou mencionar aqui que teve um ciclista, né, mais recentemente, que aos 48 anos recebeu o diagnóstico de câncer de próstata. Um ciclista... 48 anos. Exatamente. Um ciclista britânico, né? Ele é o Chris Hoy. Acho que muitos já devem ter ouvido falar. Ele foi campeão diversas vezes, medalhista olímpico,
né, e agora aos 48 anos, né, ele revelou, né, agora no final de outubro, né, um câncer de próstata terminal, né, o que comoveu muita gente ali, né, nas redes sociais, né. Então é importante o autocuidado, né, realizar os exames preventivos para que não tenhamos surpresas lá na frente. Muito importante. A prevenção é, com certeza, o melhor remédio que se pode ter, sobretudo quando se trata de um câncer que mata e que, em seu estágio inicial, não apresenta nenhum sintoma, né? Então, ir ao médico, fazer os exames, né? Olhar a sua situação de saúde, se consultar com um especialista, porque, a propósito, o toque retal é feito somente por médicos urologistas, não é isso, doutor Fábio? Sim, porque nós temos a especialização, nós temos o hábito de realizar esse exame com maior frequência, então a gente tem como dizer para aquele paciente, né, informações importantes a respeito do exame, né, e explicar melhor de uma forma especializada, né, se ele tem ou não, né, e se eventualmente vier a ter alguma alteração, a gente explicar, né, a necessidade do exame complementar, que vai ser a biópsia. Se eventualmente vier uma biópsia positiva, né, com um câncer de próstata, a gente sabe avaliar qual que é o estadio da doença, se está na fase inicial, fase intermediária ou avançada, né, para instituir o melhor tratamento para aquele homem. Então, a gente tem todo esse know-how, né, esse conhecimento, né, sobre o tratamento e o cuidado, né, da próstata daquele homem. Muito importante. Nós agradecemos a sua vinda aqui, que está com a gente aqui para falar sobre saúde masculina, não só hoje, não só no mês de novembro, mas que já vem conversando, já vem alertando a população masculina sobre a importância do autocuidado. Então, obrigada pela sua presença hoje, por todas as informações que trouxe para nós, e a gente lhe aguarda para a sua próxima vinda para a gente continuar falando de saúde masculina. Eu que agradeço, Sheila. É um prazer sempre estar aqui, né? E vamos lá, né, no combate ao câncer. Com certeza, muito importante. Que seja um mês de muita troca de conhecimento aí e de muita conscientização dos homens para que se cuidem. Você que ficou com a gente, muito obrigada pela presença. Obrigada, doutor Fábio, por ter vindo aqui. Este programa já está disponível nas principais plataformas digitais, inclusive Spotify. A gente volta na segunda-feira com a presença do Dr. João Ricardo aqui nos estúdios. Um grande abraço. Tchau, tchau. A sua saúde, o seu bem-estar em foco no Momento Saúde.